Centro Educacional Prisma. Olá, gente! Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de artes. E hoje nós trouxemos um tema bem aconchegante, certo? É um artista nosso, é um artista aqui muito famoso e deixou uma história maravilhosa. Nós iremos falar de quem? Isso mesmo, nós iremos falar de Mestre Vitalino. E o nome dele é o que mais me chamou a atenção. Eu já falei algumas vezes sobre este artista e eu não me canso de falar. Sabe por quê? Porque ele realmente foi um mestre, ele deixou um legado e deixou coisas maravilhosas. Ele deixou lembranças da natureza que fala sobre o barro, algo que Deus deixou e ele aproveitou. Ele fez do barro, gente, obras maravilhosas. Além disso, ele também mostrou, através da sua obra, coisas que acontecem no dia a dia do nordestino, certo? São comemorações, são coisas que também tem a parte triste, tem a parte alegre, tem também algumas críticas, certo? Que ele fala, tem coisas que acontecem no nosso meio, coisas que já aconteceu, tem coisas que ainda acontecem, e tudo isso foi feito aonde? Isso mesmo, ó, no barro. Tá vendo esse cavalinho aqui de barro? Esse cavalinho, esse aqui foi feito por ele, porque eu comprei ele lá em Caruaru. E ele deixou várias obras, né? Pode ter sido também já feita pelo seu filho, porque o filho dele também deixou algumas obras que o pai já tinha ensinado, mas com o mesmo modelinho que o mestre deixou, certo? Que o mestre fazia o cavalinho de barro. Foi o primeiro desenho, a primeira arte que ele fez. Ele desenhou no papel os cavalinhos de barro e todo o barro, né, a argila que ficava caindo. Quando sua mãe estava fazendo aquelas bacias, que a mãe dele fazia bacias para vender na feira, e ele pegava aqueles pedacinhos que caía e montava o cavalinho de barro, certo? Nós iremos mostrar a vocês várias obras de arte desse mestre. E também tem uma história maravilhosa. Cada obra que eu vou mostrar a vocês tem uma história para contar. Então vamos conhecer mais um pouco, né, da arte no bairro do Mestre Vitalino. Mas antes da gente começar, alguém pode fazer uma pergunta que nós iremos fazer já no comecinho. Primeiro, a infância. Como foi a infância deste homem? Primeira coisa, a gente já mostrou a vocês. A infância foi desenhos de burrinhos, de cavalo, certo? Que ele fazia e com as sobras do barro ele fazia os pequenos burrinhos. Ele era uma criança que brincava na rua, vivia diretamente com o barro. E ele começou a observar o seu pai, o que ele fazia, né? E ele começou a ser também um artista. Só que ninguém dava valor, ninguém dava importância, porque ele achava que aquilo ali nunca ia conseguir tanto sucesso como ele conseguiu hoje. Sua mãe era conhecida como loceiras. O que eram as loceiras? As loceiras eram mulheres que faziam bacias para vender na feira. E a mãe dele era uma dessas mulheres e era bem conhecida e famosa. Então, ele aproveitava toda a sobra e fazia suas obras. E ele dizia, minha mãe vai vender as bacias e eu vou vender os meus burrinhos. E aí começou a arte desde a sua infância. E a sua inspiração, de onde veio? A inspiração do mestre veio da vida sofrida das pessoas, da sua infância, da sua família, de pessoas que viviam sofrendo na seca, no sertão, pessoas que procuravam um meio de vida melhor. Muitas vezes eles saíam de lá, vocês vão observar, vai ter algumas imagens que vai mostrar sobre isso, sobre a saída do povo, que fala sobre os retirantes, né, que se retiravam de lá e iam em busca de uma vida melhor. Vocês vão observar todas essas obras mais na frente, tá certo? Mas por que será mestre? Alguém sabe? Alguém que está me ouvindo aí?
Por que esse nome criaram para ele? Mestre. Isso mesmo, mestre, porque ele foi mestre em ensinar a sua obra, né? Ele fazia o quê? Ele juntava várias crianças, adolescentes, até os homens mesmo, e ele fazia uma escola aberta. E dizia, olha, eu vou começar a fazer minhas obras, quem quer aprender comigo? E aí um monte de gente, criança, menino, mulher, todo mundo queria aprender com ele, né? Aprender com o melhor do barro. E aí as pessoas iam e ficavam fazendo obras de barro com ele. E aí por isso que ele se tornou mestre, porque ele era o mestre em ensinar a obra de arte para outras pessoas. E muitas pessoas pegaram essa sua manha, né, de fazer aquela obra, tudinho, e aí começaram, alguns desistiram, e outros não. Outras pessoas seguiram sua carreira, né, faziam jarros, faziam burrinhos, faziam outras coisas também. Mas aí ele não se cansava de ajudar, né? Diz a pesquisa que até chegar o dia da sua morte, ele sempre ensinou a todas as pessoas que se aproximavam dele. Ele não tinha esse negócio de dizer, não vou ensinar não, porque minha obra é minha obra, porque eu não vou ensinar ninguém, cada um que faça as suas coisas, não. Ele era humilde, por isso que ele deixou um legado muito importante. E por isso também que eu acho interessante falar sobre ele, porque ele queria também que sua obra, além de se espalhar, né, que as pessoas levassem o conhecimento para outras pessoas do nosso povo, ele também queria que outras pessoas também aprendessem, né? E isso é que é importante. Todo mestre, né, não precisa ser formado, né, nem ir para uma faculdade, mas a partir do momento que ele ensina alguém alguma coisa boa, ele passa a ser um mestre. E é isso, por isso que ele recebe esse nome de mestre Vitalino. Sua casa virou museu e de exposição em algumas obras dele estão expostas hoje. Mas aonde fica? No Alto do Moura, lá em Caruaru. Quem for no Alto do Moura vai ver que lá tem uma casinha bem pequenininha que também nós iremos mostrar mais na frente. Olha, aqui está o mestre fazendo os seus burrinhos, aqui já é o forno, né? Quando ele colocava para as peças ficarem cozinhadas, né? Para que o barro cozinhasse e aí ficasse perfeito para ele vender. Essa parte aqui é a parte do forno, tá certo, gente? Onde ele fazia para queimar o barro. Pronto, essa aqui é a casa dele, que hoje as pessoas falam, né, que é museu. E tem mesmo o nome lá, Museu Mestre Vitalino. E quem é essa pessoa que está aqui? É o seu filho. O seu filho deu continuidade às suas obras. Ele também fazia obras e vendia as obras que o pai também deixou. É porque o pai dele deixou várias obras. E essa casa hoje, né, as pessoas que ele não está mais, né, esse filho dele faleceu, mas aí outra pessoa está tomando conta desta casa. E aí as pessoas pagam uma taxa, certo, para entrar. E observar que aqui dentro tem alguns móveis que foi usado pelo mestre. Tem a cama, tem a jarra, tem uma mesinha, tem o forno, né, o forno de lenha. Tem várias coisas ainda, mas ninguém pode tocar, ninguém pode nem tirar foto, certo? Ele só deixa tirar foto dessa parte de fora. Lá dentro, não sei se já liberou, mas quando a gente foi, eles não deixavam nem tirar foto, certo? E as obras são vendidas ainda, mesmo com ele já morto, né? Então, essas obras, né, tem vários tipos, tá certo, gente? De obras dele. São vendidas lá e também são vendidas nas lojas que tem lá no Alto do Moura. Pronto, agora a gente vai mostrar a vocês algumas obras onde mostra um pouco da história do mestre, tá certo? Aqui começa já a história das pessoas, das famílias, as mulheres que têm costume andar com uma trouxa de roupa na cabeça, né? Aqui eles não estão passeando, tá, gente? É que eles estão procurando melhor condições de vida. Então eles estão saindo dali daquela terra. Aqui é um bebezinho, ó. Aqui o pai também já está com a roupa também. Aqui tem os animais que a gente não consegue ver, mas dá para entender. E pessoas procurando algo melhor para viver. Já nesse daqui, fala sobre o cortejo. Aí eu gosto muito de falar desse cortejo, porque vocês estão vendo esses homens que ficam aqui atrás? Esses homens, eles eram contratados para chorar no enterro, mas vê só. O velório
às vezes morria uma pessoa que tinha que ser rico, né, lógico? Porque pessoas pobres, eles não iam fazer isso. Aí as pessoas que eram ricas, para dar muito ibope, para dizer que chorou, teve muito choro, que aquela pessoa era muito querida e que estava muito triste. Aí eles eram chamados os pranteadores. Esses homens choravam, gritavam, tinham até uns que desmaiavam. Eles eram pagos para isso, minha gente, mas vê só. Aí ele fez isso como fosse uma crítica, ele fez esse desenho, né, das pessoas, que eles eram levados em uma lona. Eles não eram levados em um caixão como é hoje, certo? Porque naquele tempo nem existia isso. Naquele tempo existia uma lona, aí aqui tinha um pau, né? 2 pau. Cada pessoa botava no seu ombro e aqui, ó, essa lona aqui, eles davam um nozinho ali e levavam o morto. E atrás, os pranteadores chorando, ai, como ele era bom, ai, isso aqui, chorava mesmo, gente. E eles eram pagos para isso, eles tinham que fazer o seu trabalho bem feito. Imagina, se fosse hoje, eu acho que a gente ia rir, né? Porque ia ser engraçado, imagina. Mas naquele tempo, né, no interior, as pessoas, elas respeitavam. Sabe por quê? Primeiro porque quando morria uma pessoa, as pessoas guardavam mais o luto. Ninguém usava mais roupa colorida. Era todo mundo de preto. Até quando era pequenininho já tinha essa história. Vamos usar todo mundo preto porque a gente está de luto. E eles usavam preto e iam acompanhando e ficavam no maior respeito. Não podia ligar nem a televisão. Pronto. Então, eles guardavam bem, né, o luto naquele período, certo? Para eles era muito importante que naquele cortejo houvesse pessoas chorando muito. Esses são os tocadores, certo? Ele gostava também de fazer, porque a música, ele fez em homenagem à música, né? A música bem do São João, das quadrilhas, né? E lá em Caruaru eles gostavam muito de cantar. Era a alegria das pessoas, de noite tinha seresta, também tinha noites de forró, noite de encontro, né? Sempre quando tinha batizado, aniversário, casamento. Então eles não tinham como a gente hoje pega, bota um som, né? Aí bota um CD, bota um pendrive, escuta e tal. É aquela coisa bem diferente. Naquele tempo não era assim, naquele tempo eram os tocadores que eles chamavam, pagavam dinheirinho para aqueles tocadores, eles iam, levavam suas zabumbas, sua sanfona e seu triângulo. Certo? Ó, zabumba, sanfona e triângulo. Aí chamava trio nordestino, era um trio que eles tocavam nesse tipo de evento, certo? Aqui são os homens que vendem cestos de roupas ou de outros objetos, certo? Eu conheço uma pessoa, né, que ele vendia esses cestos, com pessoas bem conhecidas, né, que hoje ele já faleceu, mas eu admirava muito ele, né? Era uma pessoa que vendia, ele criou toda a sua família, né, criou todos os seus filhos e até os netos, vendendo esses cestos, né? Coisas maravilhosas, graças a Deus que ele conseguiu, né, viver um pouco da arte, né? E ele conseguiu fazer a sua vida todinha, né, chegou a falecer através da arte, né? Ele fazia e vendia os seus cestos. Aqui também fala sobre o fogo, né? O fogo de lenha. O fogo de lenha que muitas vezes, até hoje, tem pessoas que ainda têm, né? E por sinal ele é muito econômico. Só que ele é um pouco polui, né? Aí fica aquela poluição, babá, mas ele economiza, né? Economiza muito o gás. Pronto, mas naquele tempo não tinha gás, gente. Naquele tempo era fogo de lenha mesmo. Aqui ainda continuam os tocadores, certo? Aí, professor, mas a lição mostrou 3, que eram vários. Tinha grupos que era o trio nordestino e tinha grupo que era um grupo mesmo, mais de 3. Ah, quem não conhece Lampião e Maria Bonita? Eles não podiam faltar nessa, né? Eles são figuras nordestinas muito fortes. Eles representam também o Nordeste com sua bravura e também com sua história, né? Que nós já trabalhamos, não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre a história de Maria Bonita e Lampião, que são histórias, né? Cada uma história mais assustadora do que a outra. Então eles são símbolos nordestinos, certo? Então ele fez essa homenagem para eles dois. Aqui são os caçadores.
A gente pode falar também dele, né, que é Lampião. Ele caçava e também ele matava as pessoas. Ele não trabalhava, certo? Toda a sua alimentação era sustentada por outras pessoas, que ele chegava com essa arma na fazenda e dizia: vamos, eu quero comida para mim e para o meu bando. Se o fazendeiro não desse, aí eles eram mortos. Às vezes eles apanhavam, levavam, eram espancados, presos na sua própria casa, e eles saqueavam toda a sua reserva, e as pessoas, né, do seu bando iam embora, fugia com a alimentação daquele fazendeiro. Quando o fazendeiro se fazia como amigo, então o fazendeiro nem apanhava, nem sofria nenhum dano, e ainda ele deixava uma parte do fazendeiro. Mas quando o fazendeiro não concordava, já viu, né? E muitas vezes ele chegava até a matar, certo? A história do Lampião é muito grande, mas a gente não vai falar sobre ela. Aqui é a feira, né? Estamos falando só um pouquinho de cada apresentação artística. Aqui é a feira, onde é um lugar muito importante, onde eles vendiam e trocavam objetos. Aqui ainda continuam os cantadores, dessa vez não era só tocadores, não, tá? Tinha os que cantavam também. Eles eram bem reconhecidos, né? Eram como os cantadores, já não era nas ruas, né? Observa que aqui tem uma parte assim, bem como se fosse um lugar fechado, né? Com cortinas e tudo mais. E aqui tem a caça do teju. Ó, vocês sabem o que é teju? Teju, isso aqui é o cachorro, né, que caçou. E aqui é o teju. O que é o teju? O teju, ele parece com uma lagartixa, só que ela é grande, né, tem uma cauda enorme e ele é todo pintadinho assim, ó, tá vendo? E tem pessoas que chegam a se alimentar desse animal, certo? De teju. E aí, esse cachorro caçava e levava para a família. E todo mundo se alimentava do teju. E era muito comum eles verem isso. E aí ele homenageou, né? Aqui é o casamento do Matuto, né? Que hoje a gente vai casar, né? As pessoas vão casar e contratam um carro bonito, né? Um carro luxuoso. Aí leva a pessoa para a igreja, a pessoa vai todo bonitão naquele carro. Naquele tempo não. Naquele tempo quem poderia ter um cavalo bonito e levar a noiva já era uma pessoa que tinha dinheiro, né? Quem não tinha ia a pé mesmo. Mas quem podia ia no cavalo. Então era o transporte daquele tempo dos noivos. E eles já iam vestidos, viu? Ó, a noiva bem bonita no cavalo e o noivo também. Aqui, essa réplica é muito interessante. Ela fala sobre a experiência, né, do sertão. Quais são as experiências do sertão? São as pessoas que já vivenciaram todo tipo de sofrimento, que já vivenciaram também a bonança, né? As plantações. Sempre foram plantações sofridas porque tinha pouca água, não era um solo muito bom de plantação, até o tempo mesmo, né? O clima era quente, né? E mesmo assim, esse casal de idoso, eles terminavam suas vidas com uma enxada na mão. Enquanto eles pudessem andar, eles estavam ali. Então ele homenageou, fez essa homenagem, né, aos agricultores, as pessoas já idosas. Eles levavam consigo essa quartinha, né, que quer dizer, ela é feita de barro, mas que a água ficava bem geladinha. E aqui tem um caneco de alumínio, para eles beberem assim que tivesse sede. É uma réplica muito bonita, porque eles representam as pessoas idosas que trabalham até o último momento das suas vidas. Aqui são casamentos ou batizados, que geralmente quando eles faziam era uma mesa bem grande e tinha muita comida, certo? Muita carne, e eles faziam uma festança. Ele aqui faz a cirurgia, né? Pessoas que tinham os médicos daquele tempo ainda estavam aprendendo, né? Fazendo cirurgias. Existiam pessoas que não tomavam anestesia, a cirurgia era tudo sem anestesia. Imagina, minha gente, a dor que as pessoas sentiam. Aí chegavam muitas pessoas a chegar a morrer. Mas eram os médicos que salvavam as pessoas daquele tempo, tá? Quem não conseguisse
superar morria, mas a maioria superava, tá certo? As pessoas também eram bem fortes. Eu não superava não, porque só a dor que eu ia sentir. Misericórdia, que dor terrível, sem anestesia. Sem anestesia, quem aguenta? Aqui é a chamada casa de farinha, né? Aqui tem várias ocupações, né? Tem o forno, tem a roda, tem ele mexendo aqui para fazer, porque a prensa passa na mandioca, tem uns que ralam a mandioca, aqui é descarga a mandioca, outro passa na prensa, no fogo, e assim vai, ó. E cada um faz um pouquinho na coisa, aí são chamadas casas de farinha. Aqui são pessoas, né, saindo das suas moradas e procurando uma nova perspectiva de vida, certo? Aconteceu muito isso. Interessante que quando eles iam, eles não abandonavam seus animais de estimação. Ia também, tá certo? Ia junto com eles. Para onde eles fossem, os animais iam junto também. Pronto, gente. Então, a nossa aula de hoje foi prestigiando o nosso mestre Vitalino, que não está mais conosco, mas as suas obras ainda continuam. Espero que vocês tenham compreendido bem. Estudem, porque nós iremos fazer atividades. E é isso, até a próxima e um grande abraço para vocês.